Boa noite a todos. Nós convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor. Obrigado. Primeira carta de João, capítulo de número 2. Nós faremos a leitura do versículo 15 até o versículo de número 17. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós louvamos o Teu glorioso nome nesta noite. Pai, nós somos imensamente agradecidos ao Senhor, porque foi da Tua vontade, foi do Teu prazer, ó Deus, nos alcançar pela Tua graça, nos adotar como filhos do Senhor, nos separar, ó Deus, para a glorificação do Teu santo nome. Agradecemos ao Senhor por esta noite, por este culto, pela vida de cada irmão que adentrou esse templo, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada família, cada casal. Muito obrigado, Deus, porque podemos ler a Tua palavra, cantar ao Senhor, orar e Te suplicar, ó Deus. Rogamos ao Senhor que nesse momento o Senhor fale conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra. Desejamos, ó Deus, ardentemente compreender a Tua palavra e ter a nossa própria vida moldada, conformada, transformada pela Tua palavra. Seja gracioso, Deus, para com cada um de nós nesta noite, quebrando o nosso coração, quebrando o nosso espírito e nos dê todo entendimento da parte do Teu Espírito a nós. Nós oramos agradecidos, nós Te imploramos e Te suplicamos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Irmãos, como nós temos mencionado e estudado nessa primeira carta de João, nós temos dito que João trabalha a sua carta fazendo alguns testes probatórios para ver se de fato nós pertencemos a Deus, se nós somos filhos de Deus, se nós amamos a esse Deus, se nós fomos reconciliados com esse Deus e se de fato nós temos a imagem e semelhança desse Deus. E neste parágrafo propriamente dito, João nos faz aqui, nos leva a avaliar a nossa própria vida, a de fato pensar se nós amamos a Deus ou se nós amamos o mundo. E em dado momento João nos ensina que o nosso conceito de amar o mundo, às vezes ele é meio equivocado. A gente acha que amar o mundo são aquelas pessoas que estão lá fora, que são ímpias, que não são regeneradas, que matam, que mentem, que roubam, né, e que cometem algum tipo de pecado. João nos mostra, irmãos, que é possível nós estarmos amando o mundo, fazendo as coisas certas. É possível amar o mundo frequentando a igreja. É possível amar o mundo cultuando a Deus. E ele nos leva a pensar sobre isso, se nós amamos a Deus
ou se nós amamos o mundo. E ele deixa claro aqui essas advertências, irmãos, dizendo, olha, se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Não é um amor meramente sentimental que João está dizendo. Ele está dizendo assim, se nós amamos o mundo, é evidente que o amor do Pai demonstrado na cruz do Calvário não está em nós. Em outras palavras, nós ainda não fomos reconciliados com Ele, nós ainda não entendemos o que é o Evangelho. Portanto, se nós ainda estamos apegados ao mundo e às coisas do mundo, se nós fazemos as coisas certas, com o objetivo errado, com os valores errados, na perspectiva errada, nós ainda amamos o mundo. E ele diz, então você não tem o amor do Pai em você. E ele passa então a descrever o que é de fato esse amor ao mundo, né? Essa concupiscência da carne, essa concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ele diz, isso não procede do Pai, isso procede do mundo. E ele vai concluir no versículo 17 dizendo assim, ora, o mundo passa bem como todas essas concupiscências. Mas ele diz assim, aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. E ele vai dizer assim, quem é que faz a vontade do Pai? Aquele que ama o Pai. Ninguém que ama o mundo pode satisfazer a vontade de Deus. Ninguém que ama as coisas do mundo pode amar o Pai e pode fazer a vontade do Pai. E se você ama o mundo e não faz a vontade do Pai, isso implica que você perecerá. Somente aqueles que amam a Deus vão permanecer para sempre. E aí nós colocamos aqui como tema, irmãos, para nós pensarmos nesta noite. É possível amar a Deus e o mundo ao mesmo tempo? Será que é possível declarar, professar o nosso amor a Deus e ao mesmo tempo amar o mundo? Amar as coisas do mundo? Vejam bem, o mundanismo tem sido um dos grandes problemas para os crentes no decorrer dos séculos. Por que o mundanismo é uma questão séria dentro da igreja? Porque não é fácil discernir, para muitas pessoas, não é fácil discernir o que é mundanismo. A linha divisória, ela é tão tênue, ela é tão difícil de ser separada. É como se você olhasse para essa linha aí do granito e você ao mesmo tempo está de um lado e está do outro e você não sabe se você é mundano, se você ama Deus, se você ama Deus, se você é mundano. E essa tem sido uma das dificuldades. Paulo nos adverte isso quando ele escreve Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando ele começa rogando a Deus, né, implorando a Deus, para que nós não venhamos nos conformar com este mundo, não venhamos tomar a forma desse mundo, não venhamos permitir que esse mundo venha nos moldar, nos conformar à imagem do mundo, mas que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Então a advertência de Paulo é, não se tome ou não seja conformado com uma forma desse mundo, não entre no padrão do mundo, não se encaixe nessa forma, não torne a semelhança desse mundo, não permita que o mundo olhe para você e diga que você se parece com o mundo, ou com um mundano, ou com um ímpio, ou com um descrente. Ele vai nos mostrar, irmãos, que não ser moldado pelo mundo é ser moldado pelo próprio Deus, é ser conformado à imagem e semelhança de Deus. E olha essa advertência, na vida cristã não existe uma terceira opção. Na vida do ser humano ele não tem três escolhas, ou ele está no mundo, ama o mundo e é filho do diabo, ou ele pertence a Deus, ama a Deus e é filho de Deus. Não tem meio termo, não dá para pensar numa terceira opção. A Bíblia ela não nos dá uma terceira opção para a vida do ser humano. Ou ele de fato ama Deus, pertence a Deus, é filho de Deus, ou ele ama o mundo, ele está no mundo e ele é filho do diabo. Não existe aí uma outra opção. O mundanismo é uma questão da
do nosso próprio coração. Como que se encontra o nosso coração? O nosso coração, ele é escravo de Deus ou ele é escravo do mundo? O nosso coração foi cativo por Deus ou ele é escravo deste mundo? Se você é alguém que tem um coração regenerado, foi alcançado pela graça, Deus regenerou o seu coração, tirou o seu coração de pedra e te deu um coração de carne, então você tem toda a disposição, toda a predisposição para fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que você de fato vai demonstrar amor pelo próprio Deus. Por outro lado, se você não foi conquistado por esse Deus, se você não foi alcançado por essa graça de Deus, o seu coração é escravo do mundo, então você deseja satisfazer os desejos da carne, dos seus próprios pensamentos, da sua própria natureza caída, então você é escravo deste mundo. Isso é, de fato, o que é o mundanismo na vida do ser humano. Então, diante dessa dificuldade, irmãos, nós percebemos que a igreja, à medida que passa, ela tem sido contaminada por esse mundanismo. Nós estamos sendo laçados de uma forma muito sutil, numa sutileza do diabo, tem levado a igreja a viver com o mundanismo como se isso fizesse parte da nossa vida. Vejam bem, qual é a fórmula, qual é a única maneira de não amar o mundo e as coisas do mundo? Qual que é a fórmula que nós podemos encontrar? A fórmula é: ou Deus regenerou o nosso coração, ou Ele promoveu um novo nascimento em nós, ou Ele de fato tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne, ou nós somos mundanos. Isso é sério, isso é muito sério, porque nas atitudes, nos pensamentos, nas palavras, nas nossas ações, nas escolhas que nós fazemos, nós daremos evidências se amamos a Deus ou ao mundo. Uma outra observação: você precisa tomar uma decisão séria na sua vida. Não é para amanhã, é para agora, durante o culto. Enquanto você estiver ouvindo a palavra de Deus, você precisa tomar uma decisão. Você vai ser confrontado pela Escritura e você precisa sair daqui decidido na sua vida. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Deus não te dá uma terceira opção. Não te dá. E a única maneira para você, de fato, decidir isso na sua vida, é você amar a esse Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E mais do que isso, não é só tomar uma decisão de amar a Deus. Você terá uma grande luta pela frente para preservar esse amor, para permanecer esse amor, para se manter firme nesse amor por Deus. Você enfrentará lutas, você enfrentará perseguições, desafios, você vai ser abalado dentro da própria igreja, você será confrontado dentro da própria igreja, você será assolado dentro da própria igreja. É daqui que levantarão lobos vorazes tentando devorar aqueles que amam a Deus. Não é o mundo que nos odiará, o mundo já nos odeia desde o dia que nós nascemos. Mas Jesus é claro, Ele é taxativo: se você me ama, se você anda comigo, no meio da igreja levantarão lobos vorazes tentando destruir a sua vida. E aí, nós temos que pensar aqui então, pelo menos 3 coisas com respeito a amar a Deus e a amar o mundo. Primeira delas, o que é o mundo e o que é o mundanismo que João prescreve nessa carta? Em toda a sua carta, a primeira carta toda, o que é mundanismo? O que é o mundo que João trata aqui? Segundo, você deve fazer uma escolha, e João diz assim: ame a Deus. Essa deve ser a sua escolha. Ele não está te dando uma opção, ou você ama a Deus ou você ama o mundo. Ele está decidindo, é mandamento.
ame a Deus e não ame o mundo. Ele é taxativo. E ele falou, você tem que fazer essa escolha. Terceiro, persevere firmemente em amar somente o Pai. Eu não tenho outro bem na terra a não ser o Senhor. Só o Senhor e nada mais. Então vamos para o primeiro ponto. O que é o mundo e o mundanismo nessa ótica de João? Vejam bem, as palavras que João usa aqui como mundo, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. João nada mais nada menos está tratando de uma questão de o estilo ou a estratégia que Satanás usa para laçar o mundo ou para laçar os homens. É você pensar assim, num sistema, numa organização maligna, de modo que ele quer seduzir, que ele quer atrair, e a proposta que ele coloca para as pessoas no mundo, o estilo, né, que ele usa, a estratégia que ele usa, é essa malignidade, é esse planejamento do diabo, que João está chamando das coisas do mundo e do próprio mundo. Ele está dizendo assim, há algo, um sistema maligno da parte do diabo tentando travar e laçar as próprias pessoas. Ele está dizendo assim, é um sistema elaborado pelo próprio diabo, de modo que essa operação maligna, ela é feita por pessoas ímpias, pessoas incrédulas, que às vezes dizem amar a Deus, contudo estão dentro desse sistema maligno, ainda não tiveram um coração regenerado, e eles são mundanos, eles vivem um mundanismo, ainda que disfarçado de ovelhas. João estava enfrentando isso na sua realidade, no seu contexto. Havia grandes hereges no seu contexto, procurando meios para derrubar os cristãos, para laçar os verdadeiros cristãos. E aí ele diz assim, olha, capítulo 5, versículo 19, ele diz assim, olha, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no poder do maligno. João está dizendo assim, aqueles que não pertencem a Deus, eles vivem no maligno, debaixo da escravidão do maligno, eles estão cegos espiritualmente, e tudo que eles fazem, o desejo deles é agradarem o próprio diabo. Você pode dizer, mas quem disse isso? João capítulo 8, versículo 44, o próprio Jesus vai dizer, vós sois filhos do diabo, e vós quereis satisfazer os desejos do diabo. É esse mundo maligno, é esse mundanismo que João está tratando. Pessoas que estão ali, que estão inseridas ali, contudo o próprio Jesus está dizendo assim, vós sois filhos do diabo, e vós quereis satisfazer os desejos do diabo. Ainda no capítulo, na primeira carta, capítulo 5, 19, que ele vai dizer isso, né? O mundo inteiro jaz no poder do maligno. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 e 19, ele diz, olha, o mundo odeia a Cristo. O próprio Jesus está dizendo isso, olha, o mundo me odeia e o mundo odiará a todos aqueles que me amam. Então isso não deveria causar uma estranheza no nosso coração. Jesus está dizendo assim, você me ama? Você está comprometido comigo? Você anda comigo? Então saiba de uma coisa, os homens te odiarão. Os homens vão tentar matar você. Os homens te perseguirão. E deixa eu te dizer uma coisa para você não se estranhar muito. Não é o mundo. São as pessoas que estão dentro da igreja vivendo um mundanismo que vão assolar a vida de vocês. Então, irmãos, um comentarista desse texto, ele diz assim, olha, o que é de fato mundanismo? O que é ser mundano? O que é viver de conformidade com o mundo? Preste atenção nessas 3 observações dele. Mundanismo é agir com base em pensamentos, atitudes, motivos, valores e objetivos ímpios. Ele está dizendo assim, olha, os seus pensamentos, as suas atitudes, seus motivos, seus valores, seus objetivos são ímpios. E você pergunta assim, mas como que eu consigo discernir que isso é ímpio?
que os meus pensamentos, que as minhas atitudes, os meus motivos, os meus valores e os meus objetivos, como eu sei que eles são ímpios? Quando eles não têm o propósito de agradar a Deus, quando a finalidade primária dos seus pensamentos, das suas atitudes, das suas ações, das suas motivações, dos seus objetivos, se a razão primária não é glorificação do nome de Deus, não é satisfazer o coração de Deus, então ele está dizendo, você é um mundano. Lembre que eu disse que mesmo fazendo coisas certas, se os seus objetivos, se as suas motivações, as suas razões não são a glória de Deus, João diz, você é um mundano. Então, se eu prego aqui na frente, se eu canto aqui na frente, se eu toco, se eu leciono, se eu dou uma palestra, se eu sirvo uma sociedade interna, se os meus objetivos, se as minhas motivações é a minha própria glória, é o meu próprio status, eu me declaro como mundano. Então tudo que nós fazemos, ainda que sejam umas coisas certas da igreja, ainda que sejam as coisas da própria igreja, da própria obra de Deus, se os objetivos, se as motivações, se os pensamentos e as ações não têm como finalidade primária a glória de Deus, nós estamos agindo como um mundano. Por quê? Ele diz assim, porque nós não procuramos promover a glória de Deus, nós não nos sujeitamos à soberania de Deus. Mundanismo é principalmente atitude motivada por desejos errados e a promoção injusta do seu próprio eu. Quando o nosso foco não é a glória de Deus, quem está no foco primário é o nosso eu. Você percebe por que nós nos ofendemos dentro da igreja? Por que a gente quer elogios? Por que a gente quer reconhecimento? Porque nós queremos promover o nosso próprio eu. Nós queremos ser notados. Nós queremos ser enxergados dentro da igreja. E quando as coisas não acontecem como nós esperamos, como nós desejamos, nós frustramos. Nós nos magoamos, nós nos decepcionamos, porque as coisas não acontecem como nós queremos. Só que nós perdemos o cerne da questão de que as coisas acontecem exatamente como Deus quer e não como nós queremos. Embora, humanamente falando, a gente pense assim, o homem está fazendo a coisa, o homem está na frente, aconteceu porque ele é o chefe, ele é o dono da igreja e acontece como ele quer. Não, nós estamos equivocados. As coisas acontecem absolutamente como Deus planejou e não como nós planejamos. Porque quando nós queremos, Deus sabe muito bem como nos tratar. Assim como Ele tratou Nabucodonosor, Ele coloca a gente para pastar, porque Ele trata a gente com seriedade. Então é nesse sentido que João está dizendo isso, olha, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. O mundanismo é principalmente uma atitude motivada por esses desejos errados, querendo nos autopromover. Por quê? Ele diz assim, olha, portanto ser mundano é operar com os mesmos princípios que as pessoas não regeneradas operam. É aqui que João está dizendo, olha, dentro da igreja existem pessoas que trabalham para Deus, mas são mundanas, porque fazem, operam, agem, pensam, têm motivações, exatamente como pessoas não regeneradas, pessoas ímpias e pessoas mundanas. João está dizendo assim, olha, o teste é doloroso. O teste probatório é como que penetrar uma espada de 2 gumes na nossa mente, no nosso coração, para que a gente consiga discernir se nós amamos a Deus ou ao mundo. É pensar e agir por egoísmo, ganância, orgulho e ambição pessoal. O que nós queremos com isso? Que as pessoas nos percebam, que nós sejamos vangloriados, que nós venhamos receber o valor. Quantos dentro da igreja acham que são insubstituíveis? Acham que a igreja não dará continuidade se ele não estiver lá? Que a igreja vai morrer, que a igreja vai acabar porque ele não está lá? Engano nosso, uma falsa ilusão.
A obra é do Senhor, a igreja é do Senhor. Então, olha, é pensar e agir como um egoísta, cheio de ganância, é ter desejos egoístas, é querer aquilo que pertence ao outro, para que as pessoas nos percebam, para que as pessoas nos enxerguem, para que as pessoas vejam, olha, ele está ali, ele é importante, ele é valioso. João está dizendo assim, esse é o conceito do mundano, do que é o mundo. Lembra quando Jesus está ali tratando com Tiago, Pedro e os demais discípulos, quando ele falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver lá, né? Me coloca à tua direita, o outro falou, me coloca à tua esquerda, não é? Deixa a gente ficar sentado do lado do Senhor. Ele diz assim, olha, o mundo pensa assim. No mundo quem manda é quem tem autoridade. No mundo faz as coisas de cima para baixo e sai pisando em todo mundo. Ele diz assim, no meu reino não é assim. No meu reino, quem quiser ser o primeiro precisa ser o último. No meu reino, quem quiser ser Senhor precisa aprender a servir. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida dele em resgate por muitos. João está dizendo assim, você sabe o que é mundanismo? Você sabe o que reina no seu coração, o que domina no seu coração, na sua mente? E aí então, irmãos, ele nos leva a passar por outro teste, que é esse mandamento principal que ele nos oferece aí como segundo ponto. Olha, faça a sua escolha, ame a Deus e não as coisas do mundo. E aqui está a grande questão para nós. Nós só podemos escolher amar a Deus se de fato Ele regenerou o nosso coração, se nós nascemos de novo em Cristo. Se nós não nascemos de novo, se Ele não regenerou o nosso coração, nós vamos amar o mundo, nós vamos viver o mundanismo e nós agiremos como mundano. Veja o versículo 15 novamente, olha. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vejam como que isso é conclusivo, isso não é questionável da parte de João. Ele diz, é muito claro, ele diz assim, olha, você tem que amar a Deus e não amar as coisas do mundo. Porque se você ama as coisas do mundo, o que está evidente aí? Ele diz assim, o amor demonstrado pelo Pai na cruz não está em você. Ou seja, você não pertence ao Pai, você não foi regenerado e você não tem esse novo coração. Então ele diz assim, olha, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Qual que é a implicação que ele está dizendo para mim e para você? Se você ama o mundo e as coisas do mundo, você tem toda a convicção, o amor de Deus não está em você. Agora pensa, o que isso significa para mim e para você? João está dizendo, se nós amamos o mundo, o amor de Deus não está em nós. Em outras palavras, o que João está dizendo a mim e a você? Você é ímpio, você é mundano. Você não foi regenerado. Você não experimentou o amor de Deus na cruz do Calvário. Por isso é que você ama o mundo e as coisas do mundo. Ele não está dizendo assim, se você no meio do caminho desistir de Deus, se você não quiser mais nada com Deus, aí você passa a ser um ímpio, você passa a ser um mundano, e você vai agir como ímpio, você vai agir como mundano. Não, ele está dizendo assim, porque você age como ímpio, porque você ama o mundo, porque você ama as coisas do mundo, você não tem o amor de Deus, você não é um regenerado. E ele vai dizer mais, olha, o nosso amor a Deus deve ser o princípio dominante das nossas vidas. A gente deveria perguntar assim, por que eu amo a Deus? Por que você ama a Deus? João, na sua própria carta, diz assim, parece capítulo 4, versículo 19, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, amar a Deus deveria ser a essência da nossa vida, não é? Nós deveríamos ser dominados por esse amor. Ele diz assim, olha, a única maneira de vencer os desejos da carne e do mundo é ser consumido no amor de Deus.
Ninguém vai destruir os desejos da carne, ninguém vai renunciar aos prazeres do mundo, ninguém vai abandonar o mundanismo se ele não for consumido pelo amor de Deus, ou o seu amor para com Deus. Porque se Ele nos ama, nós também o amamos. Nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos amá-lo porque na cruz Ele demonstrou o amor por nós. Porque na cruz Ele expressou maior intensidade do amor dEle por nós. Foi na cruz que Ele nos resgatou e quitou a nossa dívida. Ele diz assim: eu te amei de maneira tal, de forma incondicional, e agora você deve me amar, porque eu te amei primeiro. Então ele diz: olha, você tem que fazer essa escolha. A escolha é: ame o Pai. Pai nos amou primeiro e você tem que amá-lo. À luz desse grande amor, irmãos, olhar para a cruz e entender assim, qual foi a expressão exata do amor de Deus na cruz do Calvário. Como foi que Deus me amou na cruz do Calvário? Como foi que Ele expressou o amor dEle por mim? Ele não só levou o Filho dEle à cruz, Ele matou o Filho dEle na cruz, Ele derramou a ira dEle sobre o Filho dEle por causa do meu pecado. O meu pecado foi lançado sobre o Filho dEle, Ele moeu o Filho dEle, agradou moer e fazer ele enfermar por causa dos meus pecados. Ele me concedeu perdão, Ele me concedeu reconciliação. Eu agora tenho paz com esse Deus, eu agora sou adotado como filho dEle nesse Jesus Cristo. Eu agora pertenço à sua família, e é esse amor que deve nos consumir para amar a Deus e não o mundo e nem as coisas do mundo. Às vezes nós não entendemos, irmãos, por que nós não devemos ofender os nossos irmãos. Às vezes nós não entendemos por que nós não devemos negar perdão aos nossos irmãos. Nós não entendemos por que nós precisamos pedir perdão e nos humilhar diante dos nossos irmãos. Porque não entendemos o quanto Deus nos amou. Não entendemos a qualificação, né, a grandeza desse amor de Deus por nós. João está dizendo assim: olha, você não pode amar o mundo nem as coisas que estão no mundo, porque senão o amor de Deus não está em você. E se o amor de Deus não está em você, você não é filho dEle. Qual é o primeiro e grande mandamento, irmãos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. João nos desafia: escolha. O mandamento está diante de você, mas você só pode obedecer se Deus de fato regenerou o seu coração. Está vendo uma outra implicação? Se Deus não regenerou o seu coração, se você não experimentou o novo nascimento, você voltará para casa como um mundano, como um ímpio. Isso é sério. Isso deveria causar um desespero muito grande no seu coração, no meu coração. Ou nós amamos esse Deus, ou nós amamos o mundo e as coisas do mundo. Terceiro, persevere firmemente nesse amor, ou seja, ame somente o Pai. Olhe para o versículo 16 e 17. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. João nos ensina aqui, irmãos, como manter, não apenas tomar uma decisão de amar o Pai, de amar somente a Deus, mas como nos manter nesse amor, como preservar firmemente esse amor por Deus. Ele explica claramente, falou: olha, se você ama essas coisas, as concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida, então, olha, essas coisas não procedem de Deus. É claro, isso que você está fazendo como ímpio, como mundano, isso não procede de Deus, isso procede do mundo, tem nada a ver com Deus. Não procede do Pai, mas procede do mundo. E se você vive assim, tudo isso passa, isso vai acabar. Você vai experimentar a condenação eterna, né? Você vai perecer.
Se por outro lado você obedece a Deus e vive de acordo com Deus, então você viverá eternamente. Então vejam os 3 princípios que João levanta aqui, para a gente permanecer no amor a Deus e não amor ao mundo e às coisas do mundo. Primeiro deles, a luxúria da carne, né? A concupiscência da carne. O que é essa concupiscência, irmãos? Essa concupiscência nada mais é do que um desejo desenfreado. Por que ele fala concupiscência da carne? Um desejo desenfreado da nossa carne que está caída pelo pecado, está corrompida pelo pecado, está enferma por causa do pecado. Então, o coração do ímpio, do mundano, ele tem um desejo acelerado de agradar a sua própria carne. Você pergunta assim, um difamador, um caluniador, por que ele ama difamar e caluniar? É um desejo desenfreado da carne. Se ele não difamar, se ele não caluniar, ele morre, ele adoece. Ele precisa passar a coisa para frente. Ele tem que passar a coisa para frente, senão ele infarta, ele dá um AVC. É um desejo da carne desenfreado. Ele ama fazer isso. Se refere à nossa natureza caída, ou seja, inclui qualquer forte desejo ou inclinação onde a nossa carne quer prevalecer. As pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos. As pessoas que têm uma tendência muito rápida de fazer justiça contra as pessoas, sem avaliar a situação, sem entender a situação. Ele diz assim, olha, isso tudo procede da carne. E Paulo trabalha isso em Efésios 4, em Colossenses 3. Quais são as obras da carne? Impureza, né? Prostituição, avareza, discórdia. Olha, presta atenção nisso. Discórdia, ciúmes, contendas, difamações, calúnias, glutões, beberrões. Ele diz, se tudo é desejo desenfreado da carne, isso é mundanismo. Ele diz, tudo que nós fazemos de forma desenfreada, movido pela carne, isso é mundanismo. Ah, mas eu falo somente a verdade, nada mais do que a verdade. Mas é mundanismo também. Você precisa aprender a controlar a própria verdade, para ser dita na hora exigida, na hora necessária, de se falar a verdade. Então ele diz assim, olha, qual é outro cuidado que nós temos que ter? A luxúria dos olhos, né? A concupiscência dos olhos, o desejo pecaminoso de ganância, de cobiça, de querer aquilo que o outro possui, de querer ter igual aquilo que o outro tem. Com que finalidade? Com que objetivo? Para que as pessoas percebam. Você deseja, você tem inveja. Irmãos, às vezes eu olho para um irmão dando um testemunho aqui na frente, agradecendo a Deus porque os filhos estão na igreja, estão firmes, trabalhando. E às vezes lá no coração, né, aquela soberba da carne, aquela concupiscência da carne diz assim, ele acha que isso tem alguma vantagem? A gente fica pensando assim, como que as pessoas são capazes de pensar uma coisa assim? E mais do que isso, não é só pensar não, é você chegar nos corredores e ouvir, ele proferia essas coisas. E arde um desejo, um fogo no coração da gente, de na hora dar o contra-ataque e falar assim, você é mundano, mas o pastor não pode falar. Se o pastor falar, ele fala que é muito pessoal, o pastor está perseguindo, o pastor está atacando essa pessoa. Mas isso acontece, irmãos. Isso aqui a gente ouve com os próprios ouvidos. E quando o pastor ataca, quando o pastor fala, quando ele confronta, ele é tido como um perseguidor. Ele é o criador de caso. Ele é o criador do problema. Mas é responsabilidade dele falar. É responsabilidade dele confrontar o pecado. E João está dizendo assim, olha, essa luxúria dos olhos, essa ganância, esse desejo desenfreado, olha, por valores, né, que na verdade não produzem nada na nossa vida, nada mais, nada menos do que satisfação pessoal.
E você pode observar dentro da igreja, as pessoas são infelizes porque as satisfações pessoais não foram realizadas. E essa cobiça que João fala aqui da concupiscência dos olhos, são essas pessoas que querem encontrar satisfação, realização nos próprios desejos da carne, fora do ser de Deus e fora da pessoa de Deus. Nós não deveríamos buscar satisfações, irmãos, desejos, realizações em nós mesmos, na nossa própria carne. Eu não deveria estar procurando a minha própria felicidade, a minha própria realização, o meu próprio desejo fora do ser de Deus, fora da vontade de Deus. Por isso é que nós frustramos, porque Deus tem tantos planos, Deus tem tantos propósitos, Deus tem tantos decretos para a nossa vida, das quais Ele não nos pediu permissão, e muitos desses são dolorosos na nossa vida. Muitos desses projetos de Deus, de decretos de Deus, desagradam o nosso coração. Então nós não podemos buscar realizações, desejos em nós mesmos. Por isso que João está dizendo, olha, cuidado com a concupiscência dos seus olhos. Você deveria buscar satisfação e felicidade tão somente na vontade de Deus. Porque ele diz assim, olha, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas todo aquele que quer fazer a sua própria vontade, satisfazer os seus próprios desejos, ele diz assim, vocês amam o mundo, vocês procedem do mundo e vocês não procedem do Pai, e o amor do Pai não está em vocês. O teste é sério. E ele vai dizer assim, o orgulho, a soberba da vida, o desejo de ser melhor do que os outros, para que você possa se vangloriar, para que as pessoas possam te bajular, para que as pessoas possam te reconhecer. O desejo de ter as coisas melhores, e você se vangloria porque você tem as coisas melhores, porque você tem o carro melhor, porque você tem a casa melhor, porque você tem o emprego melhor, porque você tem o salário melhor, porque você se veste melhor. E Paulo, escrevendo a 1 Coríntios 4, 7, diz assim, o que é que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que te vanglorias vivendo como se não tivesse recebido? O que você tem que Deus não tenha te dado? Por que te vanglorias, ó homem? A soberba da vida. É fácil esquecer que tudo vem de Deus e que Deus é quem nos concede todos esses recursos. As pessoas do mundo mergulham nessas coisas. As pessoas do mundo têm razões e têm finalidades completamente equivocadas. Elas querem aparecer, elas querem ter sucesso, elas querem ter fama, elas querem ser reconhecidas para serem bajuladas, para serem vangloriadas. Mas o crente não. O crente só tem uma finalidade única, um objetivo único, a glória de Deus Pai, em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, em tudo que planejamos. Só tem uma finalidade única, um objetivo único, a glória de Deus Pai. Ninguém mais deve aparecer na igreja, a não ser o próprio Deus. Observem isso. Nem o Espírito Santo deve aparecer na igreja. Somente o Pai, na pessoa do Filho, deve ser vangloriado, deve ser gloriado e exaltado. Ninguém mais. Nem o Espírito Santo quer receber de nós vanglória. Ele não quer ser gloriado por nós. Ele quer que nós tributemos e direcionamos toda a glória a Jesus Cristo e a Deus Pai. Esse é o propósito dele. João está dizendo assim, se nós não aprendemos a viver assim, nós estamos vivendo como o mundo. Veja como que ele faz o contraste do eterno e do temporário, irmãos. Ele estabelece aqui o contraste, daquilo que é transitório, daquilo que passa. Ele vai dizer assim, olha, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Mas tudo isso passa. Irmãos, preste atenção nisso. Tudo que nós pensamos e fazemos aqui nessa terra, fora de Deus, é transitório, isso passa, acaba. Isso tem limite. Sabe esse orgulho besta que nós carregamos? Esse ciúme, essa inveja, essa discórdia que nós carregamos, isso acaba, isso tem fim, isso tem limite, isso vai acabar. Mas João está dizendo assim,
tudo quanto nós fazemos segundo a vontade de Deus permanece para sempre. Quando você vem aqui à frente cantar e louvar a Deus com a finalidade de adorar a Deus, isso dura eternamente. Quando você prega para satisfazer o seu próprio ego, como pregador, como cara, como aquele que pode falar, aquele que pode apontar o dedo, você vai ter isso aí, ó, passou, a sua glória já passou, tudo acabou, teve fim. Mas quando você prega por temor a Deus, por honra e glória a Deus, João está dizendo, isso permanece para sempre. Isso não tem fim, isso não acaba. A finalidade é essa. Um dos principais motivos para obedecer os mandamentos de Deus é porque tudo aquilo que nós fazemos fora de Deus é destrutivo, acaba, tem limite. Sabe por quê, irmãos? Dentro de poucos anos eu estarei idoso, bastante idoso, se Deus assim me permitir. Já não terei o mesmo vigor, já não terei a mesma mente e a mesma disposição. Já não serei mais útil a uma igreja. E a minha glória passa, a minha glória acaba. Mas se eu te falar uma coisa para você, nada mais reina no coração de um pastor quando ele olha lá para o banco e ele percebe que tem uma pessoa lá que foi alcançada pela pregação dele, que foi alcançado por uma exortação dele, por um discipulado dele, e hoje ele é crente, e hoje ele é comprometido com Deus, e hoje ele ama a Deus. Isso é eterno. Isso aí é eterno. Ninguém rouba isso dele. Mas o pastor Jorge, rapidamente ele passa nessa igreja. Rapidamente vocês não terão lembrança mais dele. Tudo é passageiro. Tudo acaba. Tudo tem fim. Vejam bem, tudo que a pessoa mundana vive desaparece de forma instantânea, insignificante, quando nós pensamos na eternidade. É isso que João está dizendo. Falou, olha, tudo passa com toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, isso é eterno. Mesmo que você tenha atingido os seus desejos mundanos, observe isso, olha, mesmo que você tenha chamado a glória para si, mesmo que você tenha sido bajulado, mesmo que você tenha sido, pessoas, com todo o partidarismo do seu lado, na hora que a morte chegar, nada disso vale nada. Você não carrega nenhuma dessas coisas com você. Mas seja justo, ame verdadeiramente, seja correto, seja comprometido, seja íntegro, e você vai colher isso eternamente, da parte do próprio Deus. Se você faz a vontade de Deus, então você vive para a glória de Deus. Quais são as conclusões, irmãos, de implicação e aplicação para nós? Vamos lá. Primeira implicação. O que é que você procura com mais fervor na sua alma? O que é que você mais anseia? O que é que você mais deseja lá no seu interior? Preste atenção nisso. As riquezas e honras do mundo ou as riquezas da graça e a aprovação de Deus? Você quer ser aprovado por homens? Você quer ser reconhecido por homens? Ou você quer ser aprovado e reconhecido por Deus? O que queima a sua alma? Quando você trabalha na igreja, quando você serve na igreja, quando você sofre mesmo servindo a igreja, o que arde lá na sua alma? Eu quero ser aprovado por Deus e eu quero viver segundo as riquezas da graça de Deus. Segundo, o que é que mais te atrai na vida? O que mais chama a atenção da sua vida e torna a primazia em sua vida? Os prazeres desse mundo, que são transitórios, ou os prazeres de Deus, que são eternos? O que é primazia na sua vida? Aquilo que o mundo te oferece, aquilo que te traz satisfação da carne, dos olhos, da vida, ou são os prazeres em Deus? Onde está a sua confiança? No dinheiro? Na sua casa? Conta bancária?
ou na fidelidade do Deus que prometeu suprir cada uma de nossas necessidades? Outra implicação: o que é que causa uma profunda tristeza no seu coração? O que te faz chorar? O que faz o seu coração dilacerar? Preste atenção nisso. Uma perda temporal ou uma ruptura na sua comunhão com Deus? São as perdas humanas, temporais, materiais, que te causam tristeza? Ou é a perda da sua comunhão com Deus? É você continuar no mundanismo, vivendo como o mundo, tomando a forma do mundo? Senhor, me consome, até que eu seja igual a Ti. Consome minha alma. O que domina a sua mente? São os pensamentos e planos mundanos? Ou são as resoluções, as atitudes, as escolhas que promovem o seu crescimento no Senhor? E aí, qual é a aplicação para mim e para você nessa noite, irmãos? Primeira aplicação, como eu disse, não é para depois do culto, é para agora. Faça a sua escolha. Você ama a Deus ou você ama o mundo? A quem você ama? Segunda aplicação, mantenha, preserve, persevere nessa sua escolha. Eu entendi que Deus me amou primeiro e eu então vou amar a Deus, custe o que me custar. Eu não vou amar o mundo, nem as coisas do mundo, nem a concupiscência da carne, nem dos olhos, nem a soberba da vida. Eu amarei a Deus e farei a vontade de Deus. Terceiro, faça a vontade de Deus e você permanecerá para sempre. O que é fazer a vontade de Deus? Obedecer a Deus em seus mandamentos. Isso é fazer a vontade de Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar, irmãos.